se é possível entender quando que começa a nossa relação com a vida financeira, com dinheiro, com prosperidade. Existe isso, assim, olha, até os 5 anos a gente não consegue discernir o que a gente tá fazendo ainda, mas, sei lá, a partir dos 10, isso já pode gerar algum trauma ou pode gerar uma cabeça de sucesso que você vai ser uma pessoa que você vai lidar bem com dinheiro lá na frente. É possível analisar isso? Na verdade, a nossa relação com o dinheiro, ela não é uma relação com o dinheiro. Ela é relação com os afetos que circundam o dinheiro. Então, na verdade, não existe um período específico. A partir do momento que você entra na vida, você já começa a lidar com questões como amor, pertencimento, poder e escassez. E isso vai dizer a respeito da sua relação com o dinheiro. Dinheiro é uma inscrição psíquica, ela não é uma inscrição monetária. Não existe um momento em que a criança começa a lidar com o dinheiro, com a prosperidade. Não, isso não é assim que funciona. A gente lida com afetos que estão ligados ao dinheiro. E esses afetos vão determinar a nossa relação com o dinheiro. Então a questão é assim, será que isso influencia? Não, não é será. Você está sendo formado a partir do seu contato com alguns sentimentos, e esses sentimentos vão moldar a sua relação futura com o dinheiro ou com a escassez. Isso é certeza. Isso não é uma possibilidade. Isso é um fato. A gente consegue dar um exemplo do que pode atrapalhar essa nossa relação de dinheiro desde o início? Assim, o que os familiares podem fazer? Que tipo de experiência eles podem gerar ali que pode causar que já trauma, pode né? interferir? Então, vamos lá. Como que isso acontece? A criança ela não experimenta teoria. A criança ela não entende teoria. Ela entende experiência. Nós, como crianças, com a nossa complexidade psíquica, a gente não entende teoria. A gente entende experiência. Então, não adianta você explicar para uma criança o que é amor. Ela experimenta amor. Como que ela experimenta? Através do acolhimento, através da receptividade, através do abandono, através do distanciamento, através da agressividade. Isso para ela simboliza amor. Então, por exemplo, se ela tem um pai muito distante, um pai frio, ela entende que amor é frieza. Ela entende que amor é distanciamento. Assim acontece com a nossa relação com a prosperidade. Então, se eu tenho uma questão, se na minha casa a escassez é um fato, se os meus pais passaram por alguma questão financeira e eles ficam apegados a isso e a esse discurso. Se na minha casa há um discurso de ter cuidado com o dinheiro é algo difícil de ganhar, dinheiro é algo fácil de perder, você pode ser facilmente enganado, você pode ser facilmente roubado, cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro pode te transformar e você vai virar uma pessoa ruim por causa do dinheiro. Essa é a inscrição psíquica que você vai ter sobre a prosperidade. A partir daí, você só reage. Então, nós, na nossa infância, a gente aprende a partir dos afetos que a gente experimenta. Na vida adulta, a gente repete. O Freud tem um livro que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. Na verdade, na vida adulta, a gente não escolhe como se relacionar com as coisas, com as situações. A gente só repete o que foi inscrito lá atrás. Então, a forma com que a gente lida com o dinheiro é o que foi inscrito lá atrás. Eu falava com meu esposo agora. Eles passaram por uma falência financeira muito grande, a família do meu esposo. Meu sogro era muito rico e eles passaram por uma falência financeira quando ele ainda era pequeno e depois eles vieram experimentando várias frustrações nesse sentido. Eu falei para ele, responda sem pensar, livre associação. O que dinheiro significa para você? Ele falou, tragédia. Eu falei, pergunta para o menino Jorge, para aquela criança. O que dinheiro representa para você? Ele diz, tragédia. Falei, como que você lida com o dinheiro hoje? Com medo de perder o tempo todo, com medo de ser enganado o tempo todo, com medo de ser passado para trás, com medo de uma falência. Porque lá atrás era isso que significava. Uma pessoa tinha uma vida financeira estável, o pai passa por um engano, o pai vai para falência e a partir dali eles começam a experimentar várias frustrações com o dinheiro. Como que ele lida com o dinheiro hoje? Algo perigoso, algo que pode ser tirado de mim, algo que eu tenho medo. Então, a forma com que você lida com a sua vida financeira é exatamente a forma com o ambiente com que você foi formado. Se você vive num ambiente de escassez, lá na sua infância, você pode vir a acreditar que dinheiro é algo difícil, é algo complexo, é algo que eu vou ter muita dificuldade de adquirir. Então, são todas inscrições psíquicas, não monetárias. A criança não experimenta dinheiro a partir de conceito. Ela reconhece o dinheiro e a prosperidade a partir do que ela experimentou. Nossa, muito interessante. Interessante. Você será que é por isso que eu sou tão controlador em casa com questão financeira? Você deve ter passado por abstinência de dinheiro. O medo de perder. Por ser pobre. Claro. O famoso pobre. Porque eu fui pobre na infância, mas eu não me lembro de sentir falta de dinheiro. Eu sentia falta de coisas. Aí, hoje eu sei que eu sou um pouco mais controlador em casa com as finanças. Porque você tem medo que falte. E aí você precisa controlar.
Dinheiro é algo que, se não controlar, se perde. Eu já experimentei a falta. Eu não quero viver a falta. Para que não haja falta, eu preciso controlar. Não é algo que se faz por si mesmo, é algo que exige o meu controle. Faz sentido, porque na minha infância, a gente já não teve nada e teve um momento que a gente teve alguma coisa e perdeu. Então faz sentido. Tá vendo? Porque, Se eu experimentei dinheiro como perda, agora eu experimento dinheiro como controle. Perda fala sobre controle. Então eu preciso controlar para não perder de novo. Mas acontece também A gente tem muito hoje o novo rico, né? A internet possibilita que pessoas fiquem ricas... Do nada. Não é do nada, né? Mas assim, tipo assim, num período muito curto, Muito né? curto. Tipo assim, tem gente... Ela demoraria 40 anos numa carreira. Hoje ela, às vezes em 3 anos ela consegue... Vamos pegar casos extraordinários. Algum influenciador, alguma pessoa que em um ano produzindo conteúdo do nada vira milionário. Tipo, um ano produzindo conteúdo... Pode acontecer. Pode acontecer. Acontece muito. E aí a gente vê muito desse novo rico, que é o cara que ele não tinha nada e agora ele tem dinheiro e aí ele vira um ostentador. Putz, é Rolex, é o Porsche. Aí a relação dele não é É diferente do controlar, né? Porque aí a relação, de novo, ela fala sobre ele, né? Existiu uma falta, existiu é o que você disse. Eu não passei necessidade, mas eu passei falta. Agora eu preciso extravasar e mostrar para todo mundo que eu não tenho, que não existe falta. Eu vejo isso claramente no meu meio, por exemplo. Eu convivo com pessoas assim, que viveram uma falta, que tiveram uma dificuldade, por exemplo, um amigo. O pai não o assumiu. Quando ele era criança, o pai não assumiu, não o registrou. Hoje ele vive para mostrar para o pai que ele é bem-sucedido. Então ele compra grandes carros, ele faz grandes aquisições, todas coisas muito expositivas, buscando uma exposição para se autoafirmar, para dizer, eu venci, eu dei certo, mesmo sem você. Então tá aqui, eu esfrego na sua cara. Ele podia pegar esse dinheiro e simplesmente levar uma vida muito boa e sem ostentar. Mas eu preciso ostentar, porque eu preciso esfregar na sua cara e te provar que eu dei certo. Então perceba que a relação com o dinheiro, ela é sempre uma relação de uma inscrição psíquica. Eu falo que o meu caso, eu também nunca passei fome, mas eu passei falta. Eu senti vontade de comer muita coisa quando eu era pequena. Eu senti vontade de comprar muita coisa quando eu era pequena. E coisas simples. Sim. Por exemplo, sei lá, o sorvete diferente, que hoje seria um gelato, por exemplo. Na minha época não tinha gelato. Hoje, ostentação pra mim é esse tipo de coisa. É poder tomar um gelato, é poder comprar um amaciante da marca mais cheirosa, porque essas eram as faltas que eu tinha. Então, por exemplo, minha mãe lavava roupa com um sabão que ela fazia em casa. Então, eu sentia o cheiro da roupa dos meus colegas e dizia, nossa, deve ser muito bom ter uma roupa com cheiro de amaciante. Hoje, ostentar pra mim é amaciante. A minha funcionária fala, gente, para de comprar amaciante. Não tem mais explicação, tanto que tem amaciante nessa casa. Então, perceba que a minha falta gerou em mim uma perspectiva. Então, são sempre... A relação com o dinheiro, ela nunca é gratuita. Nunca é gratuita. Ela é uma inscrição psíquica. Agora, o que eu preciso fazer com isso? Porque eu acho muito importante, nesse momento da fala, dizer que existe uma solução para isso. Porque existe uma história que foi inscrita lá atrás. Eu, por exemplo, passei por muita necessidade, passei por muita falta, muita vontade, mas eu não posso ser refém dessa história. É isso que eu ia perguntar. Tipo, tem solução? Dá para corrigir isso? Tem, por isso que o Freud escreveu recordar, repetir e elaborar. Se eu não elaboro, eu repito. Sempre. Ad eterno. Seja em relacionamentos, seja com dinheiro, seja em todas as escolhas da minha vida. Quando a gente não elabora, a gente repete. Então tem gente que diz assim, nossa, eu tenho o dedo podre. E eu sempre arrumo o mesmo tipo de pessoa. Não é que você tem o dedo podre, você está repetindo até você resolver isso. O dia que você resolver essa questão, você para de repetir, você começa a escolher pessoas diferentes. A minha relação com o dinheiro, ela não é muito diferente disso. O dia que eu elaborar essa relação, eu paro de repetir. O que eu costumo dizer? O que eu faço? Como eu passei por muita dificuldade financeira, por muita vontade, quando eu vou fazer alguma aquisição, eu chamo a minha criança, eu ponho ela no colo e eu converso com ela. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro. Aí eu coloco a minha criança no colo e eu digo, deixa eu te contar um negócio, eu sei que você está com vontade de comprar um super carro para mostrar para as pessoas, mostrar marca, mostrar status, mostrar isso. Mas eu acolho o que você passou, eu acolho o que você viveu, eu valido o seu sentimento de necessidade, de pobreza, mas quem está na sala do controle agora é a adulta, e é a adulta que precisa decidir. Eu preciso de um carro que seja seguro, que me leve para os lugares onde eu preciso estar, que seja confortável, mas que não seja um carro para curar as minhas dores da infância. E aí a adulta escolhe o carro, e não a criança. Então, como que a gente refaz essa nossa relação? É você pegar o seu menino e sentar no colo e dizer, o dinheiro não vai embora mais, querido. Então, você não precisa controlar. Você pode viver uma vida mais tranquila, mas sem controle. Quando eu controlo, eu vivo tenso,
porque eu estou segurando. Uhum. Então é sentar esse menino no colo, validar os sentimentos dele. Eu sei o que você passou, foi difícil, eu vi as suas necessidades, eu valido o seu medo. Talvez lá atrás alguém não validou, eu valido, mas quem toma as decisões agora é o adulto. Deixa eu te contar, o adulto ele é bem sucedido, ele pode ganhar mais e ele não precisa controlar tanto. E aí você começa a elaborar essas questões. E o contrário, porque a gente está falando muito da pessoa bem-sucedida. E a pessoa que não foi bem-sucedida por causa dos traumas da infância? A pessoa que não foi bem-sucedida é exatamente a pessoa que não elaborou. A gente não é bem-sucedido por N coisas. Primeiro, porque a gente não elaborou. Segundo, por talvez uma fidelidade à nossa história. Tem gente que tem necessidade de ser fiel à sua história, ou à sua família, ou à sua herança familiar. Como meu pai não foi bem-sucedido, eu não me permito ser. Como os meus irmãos não são bem-sucedidos, se eu for bem-sucedido, talvez eu me destaque, tenha que me afastar dos meus irmãos. Então eu prefiro não ser bem-sucedida para que nós possamos nos relacionar no mesmo nível. Percebe que existe uma fidelidade com a minha própria história. Uma fidelidade que eu preciso romper. Hoje, por exemplo, nossas redes sociais, nós temos mais de 15 milhões de seguidores, somando todas as redes. Hoje o nosso Instagram tem uma visualização diária de 29 milhões de pessoas dia, 320 milhões mês. Você imagina o que a minha vida virou em um ano. Você imagine quantas pessoas eu precisei me afastar, o quanto minha vida precisou se transformar, as abordagens, a minha segurança, a minha individualidade, que hoje ela não existe mais. Eu tinha duas opções. Ou eu aceitava isso e mudava de vida, ou eu dizia, eu vou ser fiel à minha história de escassez, à minha história de ostracismo, e eu não vou viver isso. André, você teve perdas com essa nova história? Óbvio que eu tive, inclusive de pessoas. Mas eu prefiro ser fiel ao meu futuro do que fiel à minha história de escassez. Pessoas que não crescem vivem uma fidelidade com a sua própria história, uma fidelidade com seus próprios afetos e uma falta de elaboração. Dinheiro não é sobre moeda. Dinheiro é sobre energia psíquica. Todo mundo que não é bem sucedido financeiramente, se fizer terapia, eu consigo te provar onde está o gap.